Bom dia! Vamos falar um pouquinho hoje sobre o poder das escolhas dos alimentos nas nossas vidas. Vamos aguardar nosso convidado Douglas. Olá, Denise! Bom dia, dá para me ouvir bem? Me ouve bem? Essa é uma live bem legal. Bom dia, Silmara. Douglas entrando. Bom dia, Pri. Vamos aguardar o Douglas e a gente já começa. Bom dia! Bom dia! Tudo Tudo bem, bem? querida? Tudo em paz, Tudo e graças a você? Deus. Tudo bem, graças a Deus. Como é Tá que me está por ouvindo aí? bem? Tá tudo certinho? Tô te ouvindo bem. Só minha imagem aqui parece que está escura, mas eu tô com muita luz Pra mim aqui. fica parecendo um pouquinho escura. Estranho. Não sei o que acontece com isso aqui. Já é a segunda vez que acontece isso, numa outra situação também foi a mesma coisa, mas eu não tô repleto de luz aqui, tá? Muita luz, inclusive. Mas dá Não pra te sei. ver. Não, tá bom. Então seja Felizmente. bem-vindo. Gratidão, querida. Gratidão. Então Mais vamos lá, uma bom vez. dia para quem está aí com a gente, né? É a primeira live que eu faço no período da manhã. Sim. Para mim, o período da manhã é um período mais corrido, né? Em função da baby, mas deu tudo certo, né? Então, eu estou muito feliz de ter você aqui com a gente novamente. Lembrando que essa é uma série de lives em que a gente está fazendo em parceria com a Diolaser. E hoje a gente está aqui com o Douglas para falar um pouquinho sobre a importância das escolhas dos alimentos na nossa vida. Mas pensando um pouquinho em como que os alimentos, eu diria até os temperos, as ervas, de repente, podem influenciar na nossa vida no que diz respeito ao estado de espírito, à disposição, ao emocional, né? Não só, claro que a gente vai acabar falando sobre escolhas relacionadas ao físico, ao emagrecimento, a tudo isso, porque é inevitável. Tem um ditado que diz que a gente é o que a gente come, né? Então é inevitável falar. Mas o nosso foco principal, e é aí que é apaixonante para mim particularmente, é falar como os alimentos podem mudar o nosso estado de energia, mudar a nossa disposição, a criatividade, né? Falar, de repente o Douglas pode até falar bem brevemente para a gente um pouquinho sobre a fitoterapia, fitoenergética, né? Explicar um pouquinho o que isso é e que poder tem, né? As plantas e as escolhas que a gente faz para nossa vida. Então, meu nome é Michele, eu sou idealizadora e mantenedora do blog Mais Vale a Pena, parceiro da Diolaser, e eu tô aqui representando a Diolaser. Convidamos o Douglas, naturopata, para fazer essa live aqui com a gente, então eu vou passar a palavra para ele. E a primeira, depois da apresentação dele, claro, a primeira pergunta que eu já vou deixar para ele começar o que você tem a ver com tudo isso, né? O que um naturopata tem a ver? Porque geralmente as pessoas pensam assim, a alimentação tem relação com nutricionista, com emagrecimento, de repente, né? Com nutrólogo, né? Coisas profissionais mais convencionais, né? Então eu queria que primeiro você se apresentasse e depois começasse a ir por esse caminho. Maravilha. Bom, mais uma vez, gratidão pela oportunidade, né? Feliz oportunidade. Estar aqui com você, com vocês, né? A Diolaser também. E, bom, eu estou naturopata, né? Como eu sempre me apresento. O meu trabalho está voltado, né? Ele é voltado para aquilo que é o conhecimento ou a relação da integralidade, ou o holos, como a gente diz. O trabalho completo, ou pelo menos o olhar, né? Mais completo para aquilo que é o indivíduo. Então, não só corpo físico, mas também mente, emoções e toda essa interligação, né? Inclusive aquilo que para nós, né, diversifica um pouco, varia um pouco, que é a questão da espiritualidade. Para alguns tem um olhar, para outros é de outra forma, mas nós também temos esse lado que vamos considerar como sendo o lado mais energético, sutil,
então isso entra na naturopatia também. Então é um estudo muito amplo, a naturopatia não é uma ciência de algumas poucas técnicas, tem muita coisa, o naturopata ele se identifica com algumas dessas ciências do passado, vamos chamar assim, como a Ayurveda, medicina tradicional chinesa, enfim, e vai por aí afora. Aí você tem fitoterapia, tem uso de florais, diversas linhas hoje, inclusive. Então, e a alimentação que entra aí com toda certeza, né, nessa praia, né, nesse contexto todo. Então, o que a naturopatia tem a ver, ou por que ela entra na questão da alimentação? Porque quando nós falamos em alimento, nós estamos falando sobre vida. Que tipo de vida? Estamos falando sobre aquilo que sustenta a vida. Então, nós sabemos que para manter o corpo físico aqui no planeta, para que a gente consiga realizar todas as nossas ações, aquilo que a gente busca, as realizações que a gente tanto deseja, a gente precisa, obviamente, de um corpo físico, este corpo que nos serve, e ele tem naturalmente aí algumas exigências, ou pelo menos alguns cuidados que são de extrema importância. Se nós olharmos para a alimentação, nós vamos encontrar uma boa parte, se não a maior parte daquilo que faz com que o corpo físico se mantenha em boas condições para a gente poder atuar por aqui. Então a naturopatia estuda isso, ela se volta aí também, obviamente pega esse gancho da alimentação para poder complementar esse trabalho do integral, do holos que a gente acabou citando. E a alimentação ela tem tamanha importância que o olhar da naturopatia está voltado para ela não necessariamente ou somente na parte nutricional, principalmente naquilo que a gente chama de contraparte, ou que complementa essa parte nutricional, que é o seu fator energético. Então, como os alimentos carregam energia, o que é essa energia, de que forma ela atua através dessa estrutura física, biológica, porque o corpo é uma estrutura viva, né? Então a gente está falando de células, está falando de órgãos, está falando de um conjunto de elementos que a gente poderia chamar assim de instrumentos, ferramentas que o corpo físico tem, que são de extrema importância para que a gente encontre ou alcance esse equilíbrio para poder viver e trazer como retorno as condições necessárias para alcançar, como nós dissemos, aquilo que é necessário para se ter uma vida feliz, né? Então, a felicidade aí para cada um varia, obviamente, mas com toda certeza, se a gente estiver com saúde física, saúde mental, saúde emocional, essa felicidade ela vai se configurar de uma outra maneira, né? Então, resumidamente é isso. E procede o ditado de que a gente é o que a gente come? Eu diria que esse ditado tem um fundamento muito grande, muito forte, porque a alimentação, né, como nós falamos, ela é uma base extremamente importante, né, se não uma das mais importantes para aquilo que é a manutenção da vida aqui no planeta. Vamos abrir só um adendo aqui bem rapidamente, só para não deixar de fora aqueles que têm uma outra visão, até mesmo sobre a questão da alimentação. E outra visão eu estou falando já num ponto mais extremo. Existem alguns indivíduos, são poucos, bem poucos, que têm uma filosofia, vamos chamar assim, né, uma visão voltada para aquilo que é o viver de luz. Tá? A gente não vai entrar nesse tema hoje, não é o caso aqui, mas é só para não deixá-los de fora, porque a alimentação desses indivíduos existe, mas de uma forma muito diferente, porque eles consomem quase nada de alimento, se não praticamente nada, né? Assim, água, quem sabe um suco. Eu estou dizendo que eu tive alguma experiência, né, de contato com pessoas assim, e é algo bem interessante. Então é uma filosofia de vida. Então só para não deixar eles de fora, porque eles têm um tipo de alimentação, mas é uma alimentação quase que sutil, entendeu? Mas para a grande massa da humanidade a gente está falando sim da alimentação física, né? Aquela alimentação sólida, líquida, enfim, pastosa, não importa aí as diversas e tão variadas formas que a gente consegue encontrar. Então esse alimento que entra para o nosso corpo, que nós absorvemos, que nós ingerimos, como foi dito,
ele tem a sua contraparte energética, e essa contraparte, naturalmente, ela influencia no corpo físico, não só no seu funcionamento biológico, como também e, consequentemente, na sua relação energética. Por isso que há uma influência nessa questão da mente e emoções através da alimentação. Então, o que eu como, com toda certeza, vai ditar ou vai dar uma grande base para aquilo que é não só a minha saúde física, né, como nós falamos, como também a nossa saúde mental e emocional. Isso tem uma correlação muito estreita, muito forte, e às vezes é tão tênue a linha que divide tudo isso que a gente não consegue perceber. Mas, na prática, né, ou seja, quando a gente fala assim, em termos práticos, vamos mudar a alimentação, consequentemente a gente nota uma sensação diferente, nota aí algo acontecendo e fala, uau, puxa vida, não é que tem diferença? Sim, tem. Então, o que eu como determina aquilo que eu estou sendo neste momento, o que eu estou exercendo ali enquanto indivíduo, né? E agora eu vou te fazer uma pergunta um pouco polêmica, né? Que é com relação ao consumo de carne, né? Tem uma linha bem contrária ao consumo de carne, ou até aquela linha que defende os animais, né? Vamos dizer assim, que não tem relação direta com o que a gente está falando, mas é uma filosofia, né? O que você diz com relação ao consumo de carne e energia, né? O que isso representa? Por que uma linha faz a escolha de não consumir carne, entendendo que isso traz benefícios muito além dos benefícios físicos, né, ao corpo, ao organismo, né? Mas traz benefícios muito maiores. E aí eu queria que você falasse um pouquinho disso. Tá, legal. Então, vamos separar um pouquinho esse tema, né, por aqueles que são os adeptos, né? Nós temos algumas variações aí em relação aos adeptos do vegetarianismo, do veganismo, né, ou aqueles que não consomem, não se valem de carne, né, carne animal, seja ela de qual espécie for, animais de grande porte, pequeno porte, né, não se valem dessa alimentação animal. Então vamos separar assim, existe um lado ideológico para muita gente, tá, que é aquele que olha para o ser vivo e fala, olha, eu não quero sacrificar seres vivos para que o meu corpo sobreviva, que a minha vida dependa disso. Então existe esse lado ideológico, a gente encontra isso muito no veganismo, né, é bastante, eu diria assim, particularmente eu acho bastante válido, porque claro, toda a vida ela deve ser pensada, repensada, analisada e falar assim, bom, realmente eu preciso, né? Porque aí entram várias questões, você tem ali a cadeia daqueles que vão, né, defender, né, esse lado, e tem aqueles que são contra e vão cientificamente tentar comprovar que, olha, não, mas tem a proteína animal que é necessária, aí vem outra do outro lado dizendo o contrário, também com testes, pesquisas, enfim, fica esse debate ideológico que é reservado àqueles que se propõem a isso, e não tem nada certo nem errado nisso, é só uma questão de visão. Eu acho que o importante é ninguém tentar impor nada a ninguém, simplesmente falar, olha, conheça, né? Tem aí a informação, busque tudo aquilo que a gente já tem disponível em termos de material, pesquisa, tem muita coisa disponível, né? A gente tem muita coisa boa e claro que também tem muita coisa que não serve para absolutamente nada. Aí é uma questão de peneiragem, todo mundo tem essa capacidade, dá para fazer numa boa, né? Tem muita gente envolvida com isso hoje. Então essa é uma parte, né? Um lado que a gente olha e tem todo o movimento que é a favor, né, da preservação animal, e é extremamente importante, sim. Agora a gente vai para uma outra esfera, né, que eu diria assim, é até a parte que eu mais lido, porque as pessoas me questionam muito isso, falam assim, bom, mas aí, comer ou não comer carne, né? E eu sempre coloco a coisa assim, você tem a liberdade de escolha em relação àquilo que é a tua busca, aquilo que você acha que é o melhor para a tua vida. Uma coisa que é muito lógica é a experiência que eu tenho em relação a uma determinada situação. Para tudo na vida. A carne não é diferente, ou melhor dizendo, colocando isso de uma forma mais abrangente, a alimentação não é diferente.
a carne entra aí na alimentação, porque é algo que já vem há muito tempo, né, nessa cultura da humanidade. Então, muitos povos, enfim, vai passando de geração para geração, e é o que a gente tem hoje, com essas divisões que começam a aparecer. Então, quando eu falo sobre o alimento, né, no meu caso aqui, enquanto profissional da área da naturopatia, eu sempre digo o seguinte, vamos entender a lógica, o funcionamento, é a parte mais, eu acho que assim, mais coerente para a gente conseguir chegar numa conclusão, ou pelo menos ter elementos suficientes para poder refletir e tomar uma decisão, quem sabe ou não, mas é importante considerar o seguinte, se eu tenho, tá, vamos partir do início, eu tenho um animal, esse animal é um ser vivo, não importa se eu estou falando de uma vaca, se eu estou falando de um porco, se eu estou falando de uma galinha, se eu estou falando de um peixe, é um ser vivo. A diferença que existe entre esses seres, de forma bem resumida, bem breve, biologicamente eles têm um sistema nervoso diferenciado. Tá? Então, assim, aquele que tem um sistema nervoso mais complexo, como por exemplo, nós temos um corpo animal, nós somos um ser animal, vamos falar assim. Né? Muita gente vai quem sabe até se escandalizar por isso, fala assim, meu Deus do céu, como assim? Mas nós somos desse reino, né? Pertencemos a uma parte desse reino animal. Então, o nosso corpo biológico, ele tem uma complexidade neurológica que dita determinadas sensações e percepções muito finas, muito aguçadas, né? Então, uma delas é a dor. Falou assim, olha, pelo fato da gente ter toda essa complexidade neural, é muito rápida a percepção da dor, para a grande maioria das pessoas. Então, pô, se dá uma alfinetada no teu pé, aí você vai falar, uau, isso dói, né? Não é assim. E aí você vai aumentando esses graus de dor, né? Como dor de cabeça, enfim. Aquelas coisas vão se tornando incômodas. Até você chegar numa ideia de sacrifício. Sacrifício vou lá e vou sacrificar esse ser, enfim, vou matar esse ser, vou tirar a vida desse ser. Então, o que acontece? Se eu tenho um animal de grande porte, então significa que eu tenho uma estrutura neural complexa, como é o que nós estamos falando, e essa estrutura, ela dá conta de que esse animal vai sentir um grau de dor ali, um grau de sofrimento, porque a complexidade dos neurônios dele levam ele para essa conjunção, para essa condição. Então, maior porte, sente mais dor. Menor porte, lá o peixe, aquele peixinho pequeno, se ele tem na somificaçãozinha neural, tá, mas ele tem algum grau de sofrimento. Alguma dor ele sente lá, quando ele fica com a boquinha aberta lá e, morreu, tá. Mas, tá bom. Mas são seres, né? Aí tem, obviamente, a questão da visão de muita gente, que vem através da religião, também fala, não, mas está lá escrito no livro sagrado, que pode comer, tá bom, é uma visão sua, mas que o animal está sofrendo, ele está. Né? A gente já sabe disso cientificamente, não estou indo nem pelo lado da pseudociência, como é inclusive a linha que me chamam. Né? Você é um pseudocientista, porque você, apesar de a minha primeira formação ter sido biologia, mas eu sou, como eu não atuo dentro da linha da biologia tradicional, então o pessoal me chama de pseudocientista. Profissional, a sua ciência não tem valor. Mas tá bom, isso é opinião, né? Então, essa construção que a gente está falando de ideia, né? Fala assim, bom, eu tenho uma vertente, uma visão, tudo bem, você pode ficar com ela, mas tecnicamente a gente sabe que as coisas funcionam dessa maneira, até que se prove ou comprove de outra forma. Então, os animais sofrem, eles têm dor, e a partir daí a gente vai aumentando, né, vamos ampliando a nossa visão. Se eles sentem dor, significa que eles estão produzindo internamente uma série de movimentos fisiológicos que vão naturalmente descarregar ali algumas toxinas. Estamos falando de dor, então tem hormônios envolvidos, a gente não vai entrar nessa praia, isso aí, vamos deixar para os grandes especialistas, os médicos, eles com certeza ouvindo isso que eu estou falando assim de forma muito simplória, né, para todo mundo, eles vão entender isso perfeitamente, vão conseguir traduzir isso muito melhor do que eu estou fazendo aqui. Mas uma coisa muito certa, a partir desse momento, quando a gente fala de um movimento fisiológico, onde desencadeia ali uma série de hormônios, esse animal está sofrendo,
O que vai acontecer? Eu tenho a contraparte disso. É aí onde entra a chamada pseudociência, ou a não considerada, né, pela ciência convencional. A energia que começa a acumular no corpo desse animal, por conta, inclusive, dessas toxinas, porque as toxinas são visíveis, né? Elas são visíveis, elas ficam ali, dá para você ir no microscópio lá e falar, da forma convencional, metodologicamente falando, você consegue fazer um ensaio ali e identificar, falar, caramba, realmente tem toxina aqui. Por quê? Porque o animal liberou isso, né? Aí algumas pessoas já pensaram, não, vamos fazer de forma rápida, sem sofrimento animal. Mas como é que você faz isso sem sofrimento? Não, você foi lá, dá uma pancada, deu um choque, ele tem um impacto naquele momento e o corpo dele simplesmente sofre um estresse. Tá? Então, algumas pessoas tentam graduar isso, falando, não, assim é menos sofrimento. Gente, sofrimento é sofrimento. Se alguém já passou alguma vez por sofrimento, que eu acredito que todo mundo já tenha passado, então vai entender que a dor não é algo que nós desejemos para a nossa vida. Tem até há quem defenda isso, inclusive. Não, dor é importante. Não tá, se você acha importante, fica com a dor para você. Eu, pelo menos, não quero. Eu vou tentar evitar o máximo possível a ideia da dor, seja em que nível for, porque a gente tem uma sabedoria que está aí à disposição para nos mostrar outros caminhos. Então, voltando para o ponto aqui, essa toxina, essa energia que está se armazenando ali, ela naturalmente fica impregnada no corpo desse animal. Então a gente vai lá, fatia ele todo, né, vê as partes que interessam, tem gente que interessa tudo, tem gente que só interessa algumas, e legal, e põe lá no mercado de exposições, né, deixa lá na vitrine e você fala, eu quero aquela que está bonita, eu quero aquela, eu quero isso, eu quero... Tá bom, né? Até muitas pessoas dizem, eu não, se assim no açougue eu compro, lá no mercado embaladinho eu compro, agora se for para eu ver matando, não, aí não dá. Então você percebe que é uma condição totalmente mental, né? É uma visão empanada para que eu realmente não pense a respeito e imagine o que está acontecendo ali, para que eu não chegue vamos dizer assim, na concepção do grau de sofrimento desse animal. Então, até aí, a gente entendeu que tem sofrimento, que libera toxina, que tem energia ali, que está acumulada, ou seja, que é uma energia correspondente, você tem uma energia, um estado de felicidade, de alegria, você tem uma energia correspondente. Se você tem um estado de tristeza, dor, desgraça, seja lá o que for, a energia também é a mesma, correspondente a essa que foi produzida. E está tudo bem. Então o animal está com isso armazenado e o que a gente faz? Escolhe o pedaço que a gente quer e come. Tempera muito bem e come. O que eu comi? Eu comi alguma coisa morta, no sentido de biologicamente não tem mais vida, não existe mais vida ali, óbvio, né? Não está se mexendo, não tem mais condição. E a energia acumulada, impregnada junto com aquelas toxinas, que é uma corresponde à outra, toxina, contraparte energética, é o que corresponde a ela. Eu ingiro isso. O meu organismo ele tem que dar conta de vamos dizer assim, de uma carcaça, né? Ou seja, de algo que morreu e que leva bastante tempo, a gente sabe disso, o intestino leva mais tempo para processar uma proteína animal. E aí tem essa outra parte que não é vista, não é considerada, que é a parte energética que começa, na verdade, também a se impregnar no corpo vivo, ou seja, naquele indivíduo que comeu, que ingeriu essa carne, esse alimento. Então, o que isso vai gerar? No final das contas é assim, nós falamos até um tempo atrás, né, numa outra live, da lei da atração, e tem aquela parte que fala sobre a lei da semelhança. Então, semelhante atrai semelhante. Isso é uma lei universal, gente. Não dá para fugir disso. É como a gente já disse tantas vezes. Eu posso considerar ou não, achar que é verdade ou não, mas não vai mudar nada nas leis. Vai continuar sendo tudo igual. Então, essa questão da lei da semelhança, ou seja, semelhante atrai semelhante, significa que se eu tenho energia dentro de mim, que eu coloquei lá, o meu corpo absorveu aquilo, está impregnado ali. Se eu, num determinado momento, falar assim, olha, eu fiquei nervoso, seja lá por que for, não sei, fiquei triste, tive uma dor, não importa. Eu tenho algo correspondente dentro de mim, é uma energia potencializadora
para fazer com que aquilo que eu estou começando a produzir dentro de mim, seja uma dor, um sofrimento ou qualquer coisa, uma tristeza, ela simplesmente se potencialize. Então, a gente pode dizer que eu só estou com um reservatório de energia correspondente a algo que, se eu começar a criar, vai ter com que se juntar ali. Vai haver uma conexão e aquilo se torna maior. É como se a gente pensasse o contrário, né? Inversamente proporcional. Se eu armazeno muita energia feliz, elevada, vamos falar da espiritualidade, tá? Independente da questão de religião. Se eu vou num lugar e eu me sinto muito feliz, muito bem, nossa, eu estou em paz, eu armazenei essa energia. Isso não veio através de nenhuma alimentação propriamente, né? Mas eu armazenei, eu absorvi isso. Então isso fica comigo e qualquer outra energia que eu entre em contato, por exemplo, sei lá, eu encontrei um amigo, uma pessoa que está muito feliz, nossa, aquilo aumenta mais ainda, aquilo potencializa mais ainda. Então são essas correspondências que acabam acontecendo. Então não sei se eu respondi a tua pergunta, né? Porque a gente vai tentando quebrar, fragmentar desde a parte do sofrimento até aquilo que gera lá no final das contas esse armazenamento. Então comer carne, ingerir carne, é um direito de todo mundo, a liberdade de escolha, mas tem um resultado, e esse resultado não é aquele que normalmente ou conscientemente a gente procura. Por isso que as visões se dividem aí. Tá? Você não consome carne? Zero. Já há um bom tempo. Mas você já consumiu um dia? Consumi um dia, com certeza. Eu cresci consumindo carne. O que você percebeu que mudou? Né? Que benefícios você conseguiu perceber na prática? Bom, vamos lá. Quando eu pensei, né, quando eu comecei a estudar naturopatia, na verdade eu comecei pela Ayurveda, né, não foi nem, eu não estava na naturopatia. A Ayurveda, ela tem algumas vertentes que falam, né, como o yoga fala sobre a parte da alimentação. E o sacrifício animal, né? Então eu falei assim, poxa, peraí, por que isso? E como naquela ocasião eu era biólogo, né? Eu estava ainda naquela situação de pesquisa, de curiosidade, de buscar, eu falei assim, peraí, como assim? Né? Eu queria entender tecnicamente, só que eu comecei a entender que proteína animal não era necessariamente, vamos dizer assim, vital para a existência, porque eu comecei a confrontar os dois grupos, né? Então eu ficava ali fritando os meus miolos, falei, peraí, isso tem que ter alguma lógica, né? E caramba, legal. Só que chegava num ponto em que não avançava mais. Dentro dos recursos científicos que eu tinha, que a ciência apresenta, não avançava mais. E foi aí onde eu comecei a estudar outras linhas e tudo bem, complementou. Aí eu falei, peraí, então eu tenho que botar isso em prática na minha vida para sentir como é que é. E foi isso que eu comecei a fazer. Olha, os primeiros momentos que eu decidi, né, eu falei assim, não, eu não vou comer carne. Aí eu comecei assim, eu vou tirar a carne vermelha. Então chega da vaquinha, chega do boizinho, tá, aquela coisa, tá, fui tirando. Aí depois eu fiquei com frango e peixe. E fiquei ali como aquele explorador. Não, tá indo bem, tá tudo certo, né? Acho que não tem problema não, né? Tá sentindo até mais light, tá, acho que tá tudo bem, né? E aí falei, vou tirar o frango agora. Aí tira a carne de frango. Aí fiquei só no peixe. E eu comecei a olhar para aquilo, meu corpo ficou diferente. Eu falei assim, o que é essa sensação? Porque eu realmente segui aquilo à risca, né? Um pesquisador ali, fazendo o laboratório na própria vida, no próprio corpo. E aí chegou um momento que eu falei assim, agora eu vou cortar o peixe, chega de peixe. Quando eu cortei o peixe, a minha mente falou assim, cara, você está sem carne, você vai passar mal, você vai começar a ficar desnutrido, vai começar a te dar... E eu falei, gente, mas como assim? E eu procurava, eu acompanhava com o médico, eu falei assim, mas eu preciso... E eu media, não tem nada de errado comigo, meu corpo está em ordem, não tem... Eu tinha muitos amigos, inclusive da área médica, científica, enfim, e eu falei, gente, mas não pode ser. E eu comecei a prestar atenção naquilo, porque o yoga, inclusive, né, a Ayurveda também, fala muito, olha, a mente te leva para uma concepção de mundo, para uma estruturação de mundo, que é um padrão mental, e você fica ali dentro dele, rodando atrás do rabo.
Eu falei, mas não tem nada de errado. O exame está tudo certo, está tudo em ordem. O que está acontecendo? Por que eu tô... Eu senti as 11. Eu falei assim, gente, acho que eu vou ter um treco, porque eu tô fraco. E não era. Eu vou ter um negócio. E não tinha nada a ver. Aí eu comecei realmente a... eu comecei a explorar isso com mais profundidade, realmente fui a fundo, falei assim, não, peraí, eu tenho que entender esse negócio. E aí foi que eu percebi, eu comecei a encontrar alguns estudos, inclusive, que falavam, olha, toda essa situação que nós vivemos, né, ou seja, de mudar padrões, né, isso está muito para a psicologia também, né, que é a minha área hoje, então falou assim, olha, você acaba realmente se defrontando, entrando numa, vamos dizer assim, numa zona que é tremendamente complicada, porque os padrões que você traz, você vai olhar para todos eles e vai achar que eles são a plena e total realidade daquilo que você vive. Então, eu falei, opa, peraí, então isso aqui não é uma realidade, isso aqui é uma condição que eu estabeleci para a minha vida e estou achando que isso é o que define, é o que eu tenho que seguir. E foi onde eu comecei a soltar as amarras. Eu fui realmente ali insistindo e quando eu me dei conta, eu falei, peraí, não tem nada, me sinto super bem. E aí passei a não consumir absolutamente nada de carne. As pessoas, inclusive, na ocasião, falaram, meu, você tá louco, o que é isso? Você vai adoecer, você vai... Enfim, N histórias, principalmente, né, família, pessoas mais próximas, falam, não, você endoidou. Como assim? Né, você vai fazer um teste com você mesmo. Mas, enfim, aí deu tudo certo, eu fui entendendo cada vez mais, fui buscando mais orientação, fui estudando a respeito, até chegar num ponto em que eu percebi que realmente o meu corpo estava muito melhor do que antes. Porque eu tinha uma vida, né, isso eu estou falando a minha condição, né, a minha trajetória, não é condição sine qua non para ninguém, mas é só um exemplo, só uma das possibilidades. Eu tinha uma situação de vida onde era igual a de todo mundo, ou da maioria das pessoas. Olha, você tem um convênio médico, aí de vez em quando você aparece lá, oi doutor, tal, uma dorzinha aqui, um negocinho ali, vamos ver o que aconteceu, tá, mas isso deve ser emocional e assim. Enfim, aquela rotina usual, normal. E chegou um momento que, depois dessa transição, eu comecei a perceber que esse distanciamento, entendeu? Desse convencional, né, das visitas médicas, da necessidade de tomar um analgésico, tudo isso foi desaparecendo. Eu falei, poxa vida, mas olha, tem uma relação parece que bem direta aqui. Então, na medida em que o tempo foi avançando, 1 ano, 2 anos, 3 anos, simplesmente foi uma transformação tremenda. Porque eu lembro de uma vez, foi curioso, foi bem no começo, assim, acho que em torno de 1 ano e pouco, que foi inclusive na casa da minha mãe que aconteceu essa situação. A minha mãe tinha feito, naquela época eu ainda comia fritura, né? E aí a minha mãe fez, acho que ela fez uma torta, né? Não era uma torta, era um salgado, melhor dizendo, era um salgado. E esse salgado, ele estava frito. E o meu irmão, que sempre adorou essas coisas, comeu, não sei o quê, e eu fui lá e comi o negócio, e estava ótimo, estava delicioso, estava uma maravilha. Né? Só que depois de um tempo, algumas horas depois, nossa gente, que sensação estranha, aquele mal-estar. Meu Deus. Aí o meu irmão falou assim, pô, será que foi o bolinho que você comeu? Eu falei assim, cara, mas o que tem um bolinho? Um bolinho de mandioca? Ele falou, não, mas tem frango naquilo. Eu falei, como tem frango? Eu falei, não, aqui a mãe misturou lá, tal, ficou um negócio. Eu falei, eu não senti isso, pra mim que era mandioca, era os fiapos da mandioca. Que fiapo da mandioca, o cabeção? Aquilo era frango. Aí eu, como assim? E aquilo me deixou numa sensação horrorosa. E eu falei, caramba. Bom, aí quando eu fiquei sabendo que aquilo era carne, né, porque eu já estava há um tempo, aí foi que eu piorei mais ainda. Aí o meu psicológico falou, agora... Aí, então, a estrutura vai te levando para essa situação de uma convenção, né? Você vai estabelecendo isso na tua vida e vai ficando aquilo que você acredita. Então, claro que tudo isso é uma transição, é o processo que vai acontecendo ao longo do tempo, e você vai desmistificando muita coisa, né? Mas não existem proibições, né? Tem pessoas que param de comer carne, depois voltam a comer carne, ninguém
sabe, fica, ai, nossa, eu estou passando mal. Não, é porque a pessoa deseja aquilo, ela quer voltar para aquilo, não tem problema nenhum. Aí é uma questão de escolha. O que a gente fala sobre o que a carne produz, a forma como a carne traz determinadas, vamos dizer assim, sensações ou essas cargas que a gente está falando em termos de energia, é uma outra história. Porque depende do meu estado mental também, depende da... Mas fica realmente no âmbito da escolha. Se eu já entendi que, olha, dá para viver sem a carne, dá para viver por esse viés, tá tudo certo. Ninguém vai morrer, ninguém vai passar mal, ninguém vai ficar deficiente. Muito pelo contrário, nutricionalmente nós temos uma vastidão de alimentos aí que, olha, dá conta de muito mais do que a gente precisa. Só que a gente não explora isso, a gente fica sempre naquele montezinho, desculpa, aquele amontoadozinho ali e não consegue explorar, né, essa variedade. Ah, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Porque, na verdade, não conhece, né? Tem muita coisa boa. Então, é um processo que eu diria assim, depende muito da tua disposição, daquilo que você tem como caminho para a tua vida, porque a alimentação ela está inserida até o final, sabe, da encarnação aqui, durante todo esse processo que a gente está vivendo. E aí, cada um vai fazer as suas escolhas. Mas eu diria, se você tem o desejo, tem a curiosidade, o interesse, hoje nós temos muito mais acesso à informação, muito mais possibilidades de organizar isso. Inclusive até com ótimos profissionais da área da saúde, nutricionistas, médicos, né, pessoas aí que estão envolvidas, são referência, né? Porque quando o médico diz, é isso, pronto, acabou. Então, mas a gente tem que também olhar uma segunda opinião, né? Quando fala assim, tá, o médico disse que não pode ficar sem comer carne, ou a nutricionista, o nutricionista. Tá, mas eu gostaria, né? Porque existem muitas pessoas que não comem, então por que eu não poderia? Posso, é só buscar o caminho correto para isso. Mas... E você, além por exemplo, de ficar menos doente, né? Que foi, acho que eu entendi que foi a primeira coisa que você notou de bem significativo, né? Que sua saúde, de modo geral, melhorou. Você sentiu diferença, por exemplo, assim, na sua criatividade, na sua disposição? Eu tô falando isso porque recentemente eu vi uma pessoa, até um estudioso de prosperidade e lei da atração, e ele falou numa das palestras dele que o consumo de glúten tinha relação direta com o nível de criatividade, por exemplo, né? Então tem algumas linhas que estudam isso, né? E eu achei bem interessante, né? E até conversando com a Dani da Geolaser, por isso a gente escolheu até esse tema, né? Do quanto é importante a escolha alimentar e que muitas vezes é empurrado ou é vendido pra gente o que é mais fácil, como você falou, e a gente, se a gente não tiver muito consciente, a gente esquece de tudo isso, né? A gente esquece que a gente pode ser mais criativo, que a gente pode ter mais disponibilidade, que a gente pode ser mais saudável numa escolha que é diária, né? E muito consciente. Então, além da questão física em si, né, que é muito importante de ficar menos doente, em termos de raciocínio, memória, disponibilidade, o que você percebeu de diferença, né, depois que você fez essa mudança? Bom, vamos pegar o mesmo, dizer assim, a mesma forma de raciocínio que a gente colocou lá para a ideia do sofrimento animal. Vamos tentar fazer o mesmo caminho, né? Quando eu falo sobre alimentos que são ingeridos, então eu falo assim, tá bom, eu aboli a carne e a partir de agora eu estou trabalhando somente, né? Ou seja, eu estipulei para a minha vida somente alimentos que sejam de origem vegetal. Tá bom, né? Legal, a gente sabe que, como eu disse, tem uma variedade imensa. E aí eu tenho que pensar o seguinte, essa variedade, essa diversidade, ela é enorme, né? Está disponível aí para todo mundo, só que da mesma forma eu tenho que entender como é que é o funcionamento dessa variedade. Não é uma coisa simplesmente falar assim, tá bom, eu vou lá, vou comer, né? Peraí, existem alimentos que eles são, obviamente, muito ricos em determinados nutrientes e não tanto em outros. E assim, cada alimento tem as suas características. Alguns são até bastante complexos, como por exemplo, se a gente pensar aí,
você falou logo no início dos temperos, dos condimentos, a gente tem a cúrcuma. A cúrcuma, né, que é o açafrão da terra aqui para nós, é um dos temperos, vamos falar assim, é um dos alimentos, pode ser chamado como alimento com toda certeza, né, porque é um dos alimentos assim mais completos que a gente tem, porque ele é um verdadeiro laboratório, uma verdadeira farmácia ambulante. Tamanha a quantidade de benefícios que ele traz para o corpo. Então, quando a gente começa a entender isso, você fala assim, poxa, nossa, eu vou lançar mão de cúrcuma na minha alimentação. Então, ok, você vai colocar cúrcuma lá no teu feijão, no teu arroz, entendeu? No teu refogado. Você está consumindo isso, e você não precisa necessariamente fazer um chá de cúrcuma, a não ser que seja vamos dizer assim, um tratamento terapêutico. Aí é uma outra história, você está tendo uma orientação, uma direção. Mas nesse caso, quando a gente fala dessa diversidade de alimentos, esses alimentos que têm todas essas características, que são muito variadas, né, e a gente tem que olhar para isso e entender o seguinte. Primeiro, hoje nós temos dois grandes grupos, eu diria, né, para separar, que são os alimentos que a gente pode chamar assim, de origem natural. Né? E quando eu digo natural, não é só porque foi plantado, você vai lá, tira... A gente tem, infelizmente, um grande problema que está no outro grupo, que são aqueles alimentos que a gente chama de naturais, mas que eles estão repletos de toxinas, ou seja, de agrotóxicos. Então, dá para tratar? Dá para tratar, mas dá trabalho, você tem todo um processo de limpeza para remover aquele agrotóxico, enfim. Então, esses dois grandes grupos, ou seja, vamos chamar aqui o grupo 1 de orgânicos, que é o que a maior parte das pessoas já conhece, né? Mas na verdade tudo é orgânico, né? É só para diferenciar o que tem agrotóxico e aquele que não tem agrotóxico. Só isso, tá? Então esses dois grandes grupos, se a gente olhar para eles, a gente vai entender o seguinte: naquele que não tem agrotóxico, né? Que você lança a mão diretamente e já absorve ele ali, não tem nenhum impedimento para o corpo, não produz nenhuma alteração fisiológica, esse alimento, ele acaba, obviamente, te beneficiando muito mais do que aquele que está com agrotóxico e, de repente, você não tratou ele, né, não teve o cuidado, porque nem sabe que precisa ter esse cuidado. Então, quando eu falo sobre os resultados que eu vou ter, né, os benefícios que advêm a partir daí, de uma situação ou de outra, ou os malefícios, eu estou considerando, inclusive, toda a operação, toda essa estruturação do corpo físico. O que a mente pode produzir, o que as emoções sofrem com isso. Por quê? A mente, naturalmente, starta as emoções. Sempre vem por aí. A mente, ela acaba produzindo um start, um agitar, e as emoções entram em ação. É onde a coisa complica. Tá? Então, se eu estou equilibrado organicamente, se fisiologicamente eu estou absorvendo um alimento limpo, puro, diversificado, né? Ou seja, com vários nutrientes, tudo aquilo que o meu corpo precisa, naturalmente o meu raciocínio melhora, que foi o que aconteceu comigo lá atrás, entendeu? Então, assim, o grau de atenção muda, né? O teu estado mental, ele se torna mais equilibrado, mais equânime, e você percebe que é mais fácil se tornar, como se diz no yoga, o observador das coisas. Porque a ideia é essa, a gente é muito reativo em relação às coisas, nós reagimos e não necessariamente analisamos para tomar uma ação, a gente simplesmente reage e depois vai parar para pensar e perceber que, puxa vida, não era bem desse jeito, né, que eu deveria ter agido. E isso acontece muito. A alimentação está muito ligada a isso. Porque dentro disso que a gente falou, separando esses grupos, né, tentando fazer essa separação, a gente vai conseguir olhar para um lado e para o outro e entender que tanto um lado quanto o outro vão trazer resultados. Esses resultados, eles podem sim ser muito benéficos, como eles também podem trazer malefícios. E as consequências desse benefício ou malefício é isso que a gente está apontando, que você acabou de colocar. Ou seja, um resultado em termos de estrutura mental, emocional e física, biológica, né, que me dá uma sustentação, uma possibilidade de atuação no mundo muito mais interessante, muito mais, eu diria assim, satisfatória, né, para aquilo que é a nossa busca.
Então, com toda certeza, tem influência sim, tá? Só que, como tudo na vida, a gente tem que entender, né, compreender e, claro, colocar em prática para ver qual é o resultado. Eu gosto muito do que um alto mestre diz, que é assim, tudo na vida é prática. Sinta, vá lá e experiencie. Não pegue aquilo que eu estou dizendo e assuma como a verdade absoluta. Aplique na sua vida se é o seu desejo. Aí você vai poder dizer, puxa, faz sentido. Ou não faz sentido e ok, simplesmente você não considera aquilo. Mas é importante sim a gente observar todos os lados para conseguir aplicar isso para a nossa vida. E para quem não, vamos pensar aqui, que a pessoa que está nos ouvindo não quer deixar de comer carne, por exemplo, ela só quer fazer algumas substituições, uma escolha mais consciente na alimentação, né? Não quer nada muito radical, vamos dizer assim. Mas que, não sei se você pode citar alguns exemplos. Por exemplo, você citou o açafrão, né? Que é a farmácia ambulante no único alimento. Que outros tipos de alimento você indicaria consumo diário, né? Ou se existe algum vilão, aquilo ali, o efeito daquilo ali não justifica o consumo porque o prejuízo é muito grande, né? Não sei se você consegue dizer pra gente, né? Dicas de mudanças que podem ser menores, vamos dizer assim, mas que o resultado já é visível a médio e longo prazo. Tá. Dá sim para a gente apontar aqui algo que é muito claro, muito lógico, inclusive isso é difundido, vem sendo difundido aí em larga escala pela mídia, vários especialistas, já tem muitos estudos que comprovam, mostram efetivamente aquilo que já vem desde a sabedoria antiga, desde todo sempre, sei lá. Nós temos sim alguns vilões, né? E eu diria assim, não são alguns, são muitos. Se você entrar no supermercado, eu diria assim para você, 90% do que existe no supermercado é só tralha, é só lixo, é só o junk food lá que o pessoal falou, olha, isso aqui não serve para nada. Quando você vai para outras, vamos dizer assim, para outras ideias de alimentação, né? Então hábitos alimentares do tipo processados, né? Que claro você vai encontrar no supermercado, você vai encontrar aí, obviamente, os embutidos, você vai encontrar os fast foods da vida, né? Que tem lá, né? O MC Donald's, né? Que é um deles aí, e tem outros tantos aí que apresentam possibilidades assim saborosíssimas. E o que tem por trás disso? Esse é o grande problema, né? Porque a tua pergunta foi, mas se a pessoa não quiser parar de comer carne, né? Ou seja, ela quer ter uma vida mais equilibrada, não tem problema nenhum, é uma escolha. Fala assim, não, eu não consigo. Muita gente já virou para mim e falou, eu não consigo. Ok, não tem problema. Você continua, você mantém aquilo que é o teu hábito, aquilo que você sente que é a tua sensação em relação à tua busca, não tem problema nenhum. Agora, estude a respeito, observe. O que eu posso evitar já de primeira, assim, né? É isso. Entrou no supermercado, você pode ter certeza que o que é embutido, né, o que está ali, sabe, ultraprocessado, então, aquela mortadela, aquele presunto, aquele queijo, ou seja, está tudo ali. Isso, infelizmente, é só lixo, isso não é comida, isso aí não dá para ser chamado de alimento, isso é um produto. Se você pegar o rótulo daquele negócio e ler o que tem ali, o que foi, como foi processado, ou seja, como foi, você não vai saber exatamente, mas você vai saber os ingredientes que tem ali. Vão ter tantos nomes que você fala, nunca vi isso na minha vida, não sei que diabo é isso. Só que tudo que está ali é uma manipulação da indústria para poder fazer com que aquele alimento tenha o máximo possível de sal, gordura, né, e açúcar, dependendo aí da formulação. Então, as bolachinhas empacotadas, né, aqueles biscoitinhos, os bolos maravilhosos, saborosos, né, tudo isso é muito atraente. É assim algo que você fala, meu Deus, isso é maravilhoso, como largar disso? Então, percebamos isso, exatamente isso. Por que eu tenho uma atração tão grande por isso? É tão difícil resistir a isso? Porque isso, na verdade, ou seja, esses 3 ingredientes que a gente falou, sal, açúcar e gordura, eles são uma espécie de ópio
o organismo. É como se fosse uma cocaína realmente atuando, né? Um entorpecente que muda a configuração dos neurônios, fazendo com que essas correlações sinápticas aconteçam de uma maneira que o meu corpo ele não resista, ele precisa daquilo. Então você tem que ingerir, você tem que absorver aquele alimento. Então o primeiro passo realmente é fazer um trabalho muito bom, eu diria assim, nesse aspecto do mental e emocional, para conseguir ir se libertando disso. Tá, você tem lá a sua carne, tente fazer a sua carne da forma mais natural possível, né? Ou seja, tempere a sua carne, não dependa de congelados. O congelado é uma outra história também complicada, que vem até numa outra vertente, numa outra filosofia, mas eu diria assim, quanto mais natural você estiver, quanto mais próximo daquilo que é o natural, se você puder ter uma horta em casa, o que é praticamente impossível para a maior parte das pessoas, né? Seria o ideal. Mas como não dá, então procura pelo menos um produtor local, ou as escolhas que você faça lá no teu mercado, no teu supermercado, na tua feira, que sejam as mais naturais possíveis, né? Porque senão realmente esse resultado que a gente vai ter, ele não é em absoluto nada satisfatório, porque vai implicar numa série de problemas que ao longo do tempo não são mais reversíveis. É o que a gente vê, infelizmente, na fila dos hospitais hoje em dia, lotados, né? Toda sorte de problemas de saúde. E se você for olhar o histórico, você vai ver lá uma mistura, uma miscelânea de toda essa questão alimentar, né? Onde entra a questão do sal, açúcar, gordura, em larga escala, em maior ou menor proporção, um ou outro, e consequenciando aí em problemas que são uma agitação mental e também uma perturbação, né, uma ativação ali do estado emocional. Tem um livro, eu só vou citar rapidamente, a primeira edição dele foi em 26 de fevereiro de 2013, que é de na verdade é um repórter, é um estudioso, que ele buscou vários assuntos aí sobre a área da alimentação e resolveu escrever um livro porque ele descobriu coisas muito interessantes. Tanto é que o livro dele, o título é Sal, Açúcar e Gordura. O nome do escritor é Michael Moss, um norte-americano. E ele conta nesse livro, né, assim, rapidamente, que em 1999 os grandes executivos, né, os grandes empresários aí da área da alimentação, que vai desde a Coca-Cola até a Nabisco, com, enfim, Nestlé, Kraft, a Mars, né? A Mars é inclusive aquela que produz o M&M, né, que é maravilhoso. Enfim, essas grandes companhias, eles se reuniram secretamente, né, ele conta isso no livro, para falar sobre a questão da obesidade que estava aumentando muito no planeta. E por que eles, preocupados com a situação da população no mundo? Não, preocupados porque já tinham muitos estudos demonstrando que a alimentação processada, ultraprocessada e todos esses que vêm em pacotinho, com um monte de conservante, eles realmente estavam comprovando, né, as pesquisas estavam comprovando que esses alimentos realmente são prejudiciais, que a obesidade estava subindo demais, e continua, inclusive. Então a preocupação deles não era com as pessoas, era os impostos que poderiam ser gerados, como foi o caso da indústria do tabaco. E nesse livro ele diz, você sabe quem são as pessoas dessas empresas hoje, as empresas da General Mills, da Mars, da Coca-Cola, todos esses grandes empresários, você sabe quem são essas pessoas? Claro, não aparecem. É o pessoal que veio lá da indústria do tabaco. Porque lá atrás o tabaco, a indústria caiu por causa de toda a história do, olha, está produzindo câncer, não sei o quê. Aí o primeiro processo que surgiu lá, que eu não lembro nem mais a data, não sei se foi 1970, alguma coisa assim. E aí, obviamente, eles tiveram que diversificar negócio e entenderam que a área alimentícia era uma das melhores. O livro é bem legal porque ele traz isso detalhadamente, com documentos, fala sobre os pesquisadores envolvidos. É muito, muito interessante. Então,
aqui assim, é só um ponto, né, para a gente observar como nós estamos realmente reféns de toda essa situação. Por isso que eu separei em 2 grandes blocos, tá? Alimentação natural e aquilo que infelizmente é industrializado e que não traz nenhum benefício, porque com certeza vai trazer um prejuízo tremendo. E a gente tem aí, infelizmente, uma previsão, né, para 2025, algo em torno de 2,3 bilhões de adultos ao redor do mundo que estarão acima do peso. Essa é a perspectiva estatística que está sendo apontada. E o Brasil, nos últimos 13 anos, cresceu algo quase 70% em termos de obesidade, né? Enfim. É muita coisa, né? Um absurdo, absurdo. Para a gente encerrar, que a gente tem aqui 4 minutinhos, eu queria que você desse as dicas dos alimentos, temperos, né, ervas, que a gente possa consumir sem grandes mudanças no nosso dia a dia e que trazem já grandes benefícios. Tá, maravilha. Então, olha, como você havia falado, né, sobre a história do glúten também, gente, sair de tudo que é refinado, pula fora dos refinados, açúcar refinado, arroz polido, sabe o arroz branco? Esquece, vai para o integral, tenta, já não é, infelizmente, mais o que era no passado, mas em termos de comparação, o que a gente tem de integral, você pegar os farelos, pegar a aveia, tudo isso é extremamente importante para a vida, né, para a manutenção da vida. Germe de trigo, então você tem uma cadeia enorme de temperos, a gente usa muito pouco, então a gente tem aí o açafrão, que a gente falou, que é a cúrcuma, a gente tem pimenta do reino, nossa, mas tem tanto tempero, gente, tem tanta coisa que dá para utilizar, explorar realmente essa diversidade de cores, de possibilidades que existe numa cozinha, que dá para, sabe, colocar como um arsenal da cozinha. Então, separar nesses 2 grandes blocos, o mais natural possível e deixar de lado absolutamente tudo que seja industrializado, que seja refinado, que, sabe, o glúten, a intolerância ao glúten é exatamente isso. É uma alteração orgânica, o corpo dizendo, olha, tem alguma coisa errada aqui com esse trigo, com esse... Por quê? A gente tem organismos geneticamente modificados. Então o transgênico hoje também é um problema. Você pegar o amido de milho é outra coisa que não vai... A médio e longo prazo a gente não sabe o que vai dar em termos de resultado, mas uma coisa a gente sabe, isso não é natural. Então é realmente fugir de toda essa condição. Tá? Estou tentando ser rápido aqui para não estourar o tempo. Mas é isso. Enfim. Bem, eu queria que você falasse rapidinho, se você conseguir, sobre o uso eu sei que isso é um tema para uma outra live, né? Mas, por exemplo, o uso de chás, né? Que a gente sabe aí né, que eu acho que é uma coisa bem legal. Se você puder falar rapidinho, acho que é uma dica interessante. As ervas, elas são assim, elas também têm uma variedade muito grande. Então, pensar aí nos chás usuais do dia a dia, chá de camomila, chá de erva cidreira e tal, são chazinhos que a gente pode explorar. E aí você tem o gengibre, você tem o chá de canela, né, você tem aí até o chá de cúrcuma, dependendo da situação, né, e tudo isso ajuda muito o organismo. Se você a temperatura está fria, usa um chazinho com um ingrediente mais quente, não é a água quente, eu digo a canela, o próprio gengibre. Pô, tá mais calor, vai lá, faz um chazinho de maracujá, um chazinho de hortelã, tudo isso é muito benéfico. Isso é o trabalho de prevenção e não necessariamente de correção. Isso faz toda a diferença, com certeza. Mas explore as ervas, conheça-as, é importante. Douglas, eu quero te agradecer mais uma vez, é sempre um prazer estar com você, cheio de conteúdo, uma coisa vai puxando a outra, né? Sim, com certeza. A gente prazer é meu, de falar tudo que precisa. Mas eu queria te agradecer imensamente. Vou deixar aqui você deixar um recadinho final para a gente se despedir. Obrigado, viu? Maravilha. Eu que agradeço, querida, pela oportunidade e que cada um de nós realmente encontre esse caminho, se dando a oportunidade de poder conhecer outras variedades de alimentos, de poder sentir no corpo aquilo que é o resultado que a alimentação tem, tão vasta, tão ampla, tá? Então não tem só um conjunto, a gente tem muita coisa. Então explore isso, conheça, converse com as pessoas,
com os especialistas e vai em busca daquilo que vai melhorar a tua vida e a tua saúde. Isso com certeza vai fazer a diferença. Bom? Eu acho que a dica que você deu de experimentar na prática é bem interessante, né? Cada organismo é único e vale muito a pena a gente ver como a gente reage, que às vezes o que é bom para o outro, para um, não é tão bom para o outro, né? Exatamente. Então, Douglas, obrigada. Aqui tem o contato do Douglas para quem quiser saber mais. E eu vou postar já já no feed da Geolaser essa live para quem não assistiu. Obrigada, Douglas. Até a próxima. Gratidão, querido.